Gostaria de compartilhar convosco uma breve palavra baseada em Oséias capítulo 14, versículo 1. Apenas a parte A. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu. Eu vou ler o versículo todo. Por causa dos seus pecados. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Apenas este versículo no livro do profeta Oséias para nossa meditação. Deus está falando com o seu povo para que o seu povo volte para Ele. Porque no ponto de vista divino, o seu povo tinha dado as costas para a lei, para os estatutos, para os juízos e para a aliança com o Senhor, o Deus deles. Eles estavam numa situação de vulnerabilidade diante do inimigo, porque eles tinham dado as costas para Deus. E quando damos as costas para Deus, quando entristecemos o Espírito Santo, quando fazemos concessões à carne, ao mundo ou ao inimigo, concessões que não deveríamos fazer, uma das consequências, uma das implicações é ficarmos vulneráveis diante do inimigo. O inimigo viria sobre a nação e a nação não conseguiria resistir, porque o desvio da vontade de Deus enfraquece o espírito, fortalece a nossa natureza carnal e nos torna vulneráveis diante dos opressores do povo de Deus ou da alma que foi chamada para conhecer a Deus, se deleitar na presença dEle, com a presença dEle e viver para o seu louvor. Esta exortação de Deus para uma nação é uma exortação importantíssima para meditarmos nesse tempo difícil de apostasia. Um dos significados de apostasia é deserção, afastamento paulatino, lento, afastamento doutrinário e afastamento moral e devocional dos interesses e da vontade do Senhor. Isso traz graves consequências, como a frieza espiritual, as distrações que nos tornam cada vez mais impotentes e uma das piores consequências, a nossa natureza pecaminosa se fortalece pela nossa falta de comunhão com Deus e nos tornamos presas fáceis, nos tornamos reféns sem resistência das propostas do inimigo para a nossa carne, para a nossa natureza pecaminosa. Esta exortação ela é muito importante. Nós acabamos de ouvir um louvor que tem como título De Volta para o Altar. O altar era um lugar de reconciliação nos dias desta nação para a qual o profeta Oséias profetizou e exortou, entregou a sentença divina. O inimigo estava vindo, eles iriam para um cativeiro, para uma experiência traumática permanentemente em suas vidas, para uma das experiências mais vergonhosas que a nação de Deus vivenciou em toda a sua história,
Porque nos dias de Moisés, Deus tinha deixado bem claro, através daquele grandioso legislador, que a vida espiritual, a vitalidade espiritual, a frutificação de Israel em relação a todas as outras nações dependeriam de eles colocarem a lei de Deus e a aliança de Deus, o altar de Deus, a vida no altar de Deus, com uma maior prioridade, com uma maior preocupação, com uma primazia de todos os seus interesses. E quando eles chegaram na terra que manava leite e mel, eles se esqueceram rapidamente daquilo que Deus tinha falado com eles em tempos imemoriais. E paulatinamente eles foram perdendo a sensibilidade, se tornando mal-ouvidos, resistindo aos profetas de Deus, magoando o Espírito Santo e deixando de guardar a palavra do Deus Todo-Poderoso em seus corações, seja na vida deles como indivíduos, seja na vida deles como uma nação vocacionada por Deus para iluminar as trevas que prevaleciam no mundo pagão, nas sociedades que não conheciam a Deus e que viviam acampados ao redor de Israel. Mas Deus levantou o profeta Oséias, um homem quebrantado, um homem temente a Deus, muito zeloso, e um homem que tinha tido experiências profundas com o Senhor. Deus levantou este profeta para chamar a nação de volta, para chamar o seu povo ao retorno, à renovação da aliança, à restauração da vida moral e espiritual. Eles estavam pagando um alto preço por causa de suas desobediências. E isso sempre acontece. Quebrar as leis espirituais estabelecidas por Deus, transigir, passar por cima dos mandamentos divinos, vivermos sem temor a Deus, ou colocarmos questões secundárias como os principais alvos de nossas preocupações, de nossos projetos. Tudo isso traz um grande prejuízo espiritual, e isso está se repetindo nos dias em que nós estamos vivendo, em que a cristandade tem perdido Jesus de vista, e o cristianismo, nestes últimos dias, em muitos lugares, não tem passado de um folclore religioso, sem impacto espiritual, sem impacto social, sem eficácia na representação do reino de Deus, exatamente por causa da desobediência, da transigência, da complacência com o erro e da resistência ao Espírito Santo e à palavra divina. Esta mensagem é uma mensagem para o nosso tempo. Foi profetizado que uma grande apostasia aconteceria antes do retorno de Cristo em grande poder e grande glória. Jesus deixou bem claro que uma onda de engano balançaria, se possível, até mesmo a fé dos eleitos. Chegamos nesse tempo, e a mensagem, a exortação para voltarmos para o altar, para o lugar de onde não deveríamos ter saído, a condição de obediência, a condição de temor a Deus, a condição de piedade no íntimo, a condição de compromisso com a palavra. Esse é o chamado para o nosso tempo. Igrejas inteiras precisam voltar. Muitos líderes estão precisando voltar. Muitos indivíduos, homens e mulheres, estão precisando voltar
Porque mesmo professando a fé em Cristo, eles estão espiritualmente desorientados e estão debaixo de um falso senso de segurança, exatamente porque adotaram um estilo de vida cristão leviano, sem seriedade, sem respeito para com a palavra divina. Muitos adotaram uma postura de cristãos emancipados, independentes, que não precisam prestar contas de suas escolhas, de seus relacionamentos e de seu estilo de vida com ninguém, a não ser com Deus. Outros têm pendido para uma rebeldia flagrante e para uma desconexão total da igreja visível, um descompromisso assumido publicamente com as instituições que têm líderes, que supervisionam, que alimentam as ovelhas, que protegem as ovelhas dos lobos que têm se multiplicado no nosso tempo. A mensagem de Deus para a nossa geração é essa: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Nunca houve tantas pessoas que professam a fé cristã desorientadas, alienadas, espiritualmente falidas, complacentes, indiferentes, mundanas, mentalidade secular, estilo de vida leviano, espírito altivo, indisposição para obedecer e preguiça total de buscar a intimidade com Deus, a intimidade que nos transforma. É por isso que precisamos atentar para essa mensagem. Foi esse mesmo profeta que declarou também nos seus dias, no capítulo 4, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento ali significa experiência com Deus, conhecimento experimental, não é conhecimento intelectual. Nós temos muitas informações à nossa disposição hoje, nós temos muitos materiais que, dependendo da nossa dedicação, podemos ser cristãos profundamente esclarecidos e muito bem informados. Mas só informação acumulada não significa necessariamente conhecimento de Deus. Conhecer sobre Deus é diferente de conhecer a Deus, e é para esse conhecimento que Deus nos desafia na sua palavra. É para esse conhecimento que o profeta Oséias clama a consciência do seu povo nos seus dias. O chamado para voltar é um chamado para experimentarem a Deus de verdade e se deixarem ser transformados de dentro para fora, por completo. Isso exige um compromisso assumido, um compromisso de rendição de vida, de propósitos, de sonhos, de empreendimentos, de estilo de vida, uma rendição completa para Deus, um quebrantamento diante do Senhor, uma disposição de servo no íntimo. É para isso que o Senhor está nos chamando. E se não aceitarmos esse desafio, estaremos comprometendo muitas coisas, comprometendo a nossa saúde espiritual, comprometendo a nossa liberdade espiritual, comprometendo o nosso discernimento espiritual, comprometendo a nossa identidade cristã, comprometendo
a nossa própria vocação. Se sentimos na nossa consciência a necessidade e o dever de voltarmos em qualquer área da nossa vida para Deus e para o altar, voltemos com pressa, enquanto ainda temos tempo de reatar a nossa amizade com Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Os homens e mulheres que amam ao Senhor e que o temem, eles sobreviverão e estarão de pé quando o Senhor voltar.